segundo, que é o reconhecimento da prescrição, né, ou da decadência, né, prescrição ou decadência. Então, vejo que, na verdade, é um indeferimento daquela ação em função de que o mérito já não tem mais prazo para ser solucionado, ou seja, uma cobrança, por exemplo, além do tempo previsto lá no artigo 205 e também, em alguns casos, o artigo 206 da Lei 13.105 de 2015, poderá redundar antes da decisão final, antes da sentença final, o juiz poderá encerrar esse processo com análise do mérito, porque o indeferimento dessa ação por prescrição é um indeferimento, né? Então, ele vai indeferir esse pedido, indeferir esse objeto proposto nessa ação com a resolução do mérito, conforme prevê o artigo 487 da Lei 13.105 de 2015. Então, tem que dar uma lida aí no que prevê o artigo 485 a respeito da sentença terminativa e do artigo 487 a respeito da sentença, a sentença que vai resolver com a resolução do mérito. Então, é a sentença decisiva, né? Então, sentença terminativa é aquela em que não há análise do mérito. E a decisória é aquela em que há análise do mérito. Então, a decisória é aquela em que há análise do mérito. Decisória. Então, vejo que, assim como passada essa fase, então temos a sentença. Então, a sentença lá do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, ela também tem 3 elementos, né? Quais são os elementos? Primeiro elemento é o relatório, né? Aquele relatório. O que é o relatório? O relatório é um resumo do que aconteceu desde o início, desde o recebimento da ação. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Parece aqueles diários, né? Hoje eu acordei às 8 horas, às 8h15 eu tomei café, às 9 horas eu comi um lanche, às 10 horas eu comi um outro lanche, né? E às 18 horas eu estou com 180 quilos. Então, vejo que isso, mais ou menos, é um relatório do que aconteceu durante o dia. E assim o juiz também fará um relatório como primeiro elemento da sentença. Logicamente que isso aí tem um fundo, tem uma mensagem que é testar o conhecimento do juiz a respeito do processo, ou seja, ver se o juiz realmente leu esse processo, né? Ver se o juiz realmente está sabendo o que aconteceu naquele processo, quais foram as fases daquele processo, como foram as fases daquele processo. Então, vejo que esse relatório, na verdade, é uma forma de colocar essa participação efetiva do juiz no processo. Tanto que ela pode ser dispensado, esse relatório, conforme prevê a Lei de Juizados Especiais, né? A Lei 9.099 de 95, lá no artigo 38, dispensa o relatório, né? Dispensa o relatório quando se tratar aí daquelas ações cujos valores estão previstos lá no artigo 3º da própria Lei 9.099 de 95, chamadas causas de menor complexidade, né? As causas de menor complexidade. Então, vejam que o primeiro elemento aí, é o elemento do relatório, é um resumão aí do processo. O segundo fundamento, esse é mais importante, que é a fundamentação, inclusive causa de nulidade, né? A falta de fundamentação, porque todo ato judicial ele deve ser fundamentado nos termos do que prevê a própria Constituição Federal, lá no artigo 93, inciso 9º. Artigo 93, inciso 9º, da Constituição Federal. Então, veja que nós temos aí duas partes também divididas, duas situações que devem ser analisadas em relação à fundamentação, né? A primeira é a parte, aquela função, aquela fase ela é, na verdade, endoprocessual. Endoprocessual é aquela parte, aquela fundamentação que envolve as partes, né? Então, veja aquela explicação para as partes, a explicação para o autor, a explicação para o réu, aquele que está sendo acusado. Então, simplificadamente, é isso, essa função endoprocessual da fundamentação
prevista no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. E a outra função é a extraprocessual, aí é para a sociedade, né? Então, como é que essa sentença vai chegar para a sociedade? Qual é o impacto desta decisão lá na sociedade? Então, por isso, a necessidade dessa fundamentação extraprocessual, prevista também no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Mas o Código de Processo Civil, ou seja, a Lei 13.105 de 2015, ele não trouxe a definição do que é uma fundamentação, o que é fundamentar essa decisão, o que é a fundamentação de uma sentença. Na verdade, ele trouxe ao contrário, né? Ele traz lá no parágrafo 1º do artigo 489, parágrafo 1º do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, ele traz exatamente ao contrário, ele traz aquelas situações em que a decisão não estará fundamentada. Então, a decisão não fundamentada, ela está sujeita à nulidade, né? Nulidade, né? Então, veja que a nulidade é quando ela pode ser de ofício, ela já nasce nula, como prevê, por exemplo, o artigo 166 da Lei 10.406 de 2002, em relação aos negócios jurídicos, né? Ela poderá ser anulável, aí tem que ter uma justificativa, como se vê no artigo 171, também da Lei 10.406 de 2002, né? Então, veja que nós temos lá no artigo 489, parágrafo 1º, né, várias situações em que não haverá a fundamentação dessa decisão, conforme determina o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Por exemplo, acontece muito nas avaliações, né, quando o acadêmico ele coloca lá o texto da lei, né? Só o texto da lei. Isso não torna aquela resposta fundamentada, né? Então, quando tem só o texto da lei, isso não estará fundamentando a avaliação e também, aqui fazendo uma analogia, não estará fundamentando a decisão, né? Temos aquele chamado direito bombril também, fundamentado no direito bombril. Tal decisão se dá com base no que prescreve o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, observado o princípio da dignidade humana ou a ordem pública, né? São expressões que não dizem nada, né? Cada um tem uma interpretação para essas expressões. Então, o chamado direito bombril também, quando a fundamentação for nesses termos, não haverá a fundamentação. Assim como também aquelas respostas padrões, né, para forçar o juiz em todas as causas e encontrar alguma coisa diferente, né, encontrar algum fundamento diferente, então, peculiar àquela ação. Então, a resposta padrão, ou seja, a fundamentação padrão, também não haverá de fundamentar a decisão, como prevê o artigo 489, parágrafo 1º da Lei 13.105 de 2015. Temos a questão da avaliação obrigatória, avaliação pelo juiz de todos os fundamentos. Então, se tiver 10 pedidos, 10 objetos a serem tratados, o juiz terá que dar um parecer, dar a sua opinião sobre aquelas 10, e deferir ou indeferir, né? Então, vai deferir uma e deferir outra, aí nós teremos indeferimento parcial, né? Então, vejo que aí a provisão de que todos os itens tratados na petição